Olá, bem-vindos ao primeiro vídeo do portal Heartbeat sobre avaliação em musicoterapia. O que é para você avaliação em musicoterapia? Avaliação podem ser muitas coisas. Pode ser um teste utilizado em musicoterapia, avaliação pode ser uma entrevista com o paciente, avaliação pode ser uma atividade que eu faço em musicoterapia para avaliar algum potencial ou alguma dificuldade do paciente. A avaliação pode ser revisar os documentos e revisar avaliações de outros profissionais em musicoterapia. A avaliação também pode ser observar vídeos do paciente de uma maneira descritiva ou então de uma maneira sistemática. Ou seja, em apenas poucos segundos foi possível listar 5 tipos de avaliação em musicoterapia. Então, a avaliação em musicoterapia, ela não é apenas uma coisa, é um conjunto de procedimentos que realizamos para distintas finalidades. Dentre as finalidades, podemos dizer que utilizamos a avaliação em musicoterapia da forma mais conhecida. Primeiro, para saber se de fato temos o que oferecer para esse paciente, se realmente a musicoterapia é o tratamento mais indicado para esse paciente. Podemos dizer que a avaliação também é um conjunto de observações que realizamos nas primeiras sessões de musicoterapia para que se possa então configurar um plano de tratamento para este paciente ou para um grupo de pacientes, lembrando que a avaliação também é aplicada a grupos. Posso pensar também que a avaliação em musicoterapia ela pode colaborar para formular um diagnóstico, porque lembrando que em patologias como o autismo, não existe um exame biológico que vá detectar as características do autismo. Dessa forma, o musicoterapeuta, por utilizar a música, uma forma diferente de comunicação e interação com o indivíduo, pode detectar traços do autismo, o que pode contribuir para a formulação de um diagnóstico. Também, a avaliação em musicoterapia, ela pode ser usada para que se verifique de fato que a musicoterapia é um tratamento importante para mostrar uma diferença dentro do processo de tratamento. Por exemplo, se estamos atendendo um paciente e gostaríamos de analisar como esse paciente está depois de um determinado período de intervenção, utilizamos também a avaliação com esse propósito, com o propósito de avaliar mudanças. Então, apenas nessa pequena explanação, já podemos ver que a avaliação tem diversas aplicações no contexto da musicoterapia. É importante dizer que a avaliação ela é mais conhecida dentre todos esses que eu listei agora, lembrando que esses não são todos os tipos de aplicações que eu posso fazer de avaliação, ou seja, esses não são todos os propósitos que eu posso utilizar em musicoterapia, são apenas alguns deles. No entanto, o que eu gostaria de destacar com vocês aqui é que a avaliação em musicoterapia ela é mais conhecida quando falamos dessa avaliação inicial para formular o plano de tratamento e a avaliação para detectar as mudanças ao longo do tratamento. Essas duas formas são tão conhecidas e tão famosas que elas receberam nomes específicos pelo nosso querido professor Kenneth Brucia. Ele colocou o termo assessment como justamente essa avaliação inicial que realizamos, ou toda vez que realizamos um grande conjunto de procedimentos de avaliação para detectar quais são os objetivos de tratamento de um determinado paciente. Eu digo que ela pode acontecer no início do processo, mas no momento que eu preciso mudar os objetivos do meu paciente, eu necessito fazer uma outra avaliação para verificar então quais são os aspectos que eu preciso trabalhar com o paciente. Vale lembrar, e o que é muito importante, é que a avaliação em musicoterapia, essa chamada avaliação inicial, ou se for realizada ao longo do processo, eu posso chamar de avaliação processual, ela normalmente não é feita em um encontro. O musicoterapeuta ele precisa pelo menos entre 2 a 3 encontros, porque para você determinar objetivos de tratamento, não vai ser num encontro que você vai conseguir verificar
todos os aspectos importantes. Vale a pena salientar ainda que também é muito conhecido outro tipo de avaliação, que é esse que eu havia comentado no início, que você avalia para ver se houve alguma mudança no processo. Esse termo, tanto o Brucha quanto o Dicionário Internacional de Musicoterapia define como evaluation, ou seja, significa que eu estou avaliando e detectando mudanças dentro do processo de tratamento. Posso dizer ainda para vocês que a temática de avaliação em musicoterapia, ela, apesar de estar descritas em manuais muito importantes de musicoterapia, desde a década de 70, 80, apenas a partir do ano 2000 é que nós temos publicações mais aprofundadas em relação à avaliação em musicoterapia, enquanto ao seu uso durante todo o processo de musicoterapia. E também em relação às técnicas de avaliação, porque quando eu vou fazer uma entrevista, se eu vou fazer uma análise de documentos, uma observação, eu tenho técnicas que eu preciso utilizar. Então, o que mudou desde o início da sistematização da musicoterapia até os dias de hoje foi que nos últimos 10 anos nós temos uma maior consciência, um maior número de pesquisas e um maior número de publicações sobre avaliação em musicoterapia, pegando desde os aspectos processuais, tipos de avaliação e as técnicas de avaliação que eu preciso aplicar a determinadas técnicas. Então, o que é muito importante aqui a gente enfatizar, a avaliação, ela está presente em todas as etapas do processo de tratamento, e não apenas no início, e também não está apenas no fim do processo musicoterapêutico, ou seja, a avaliação ela está desde o tratamento, quando você recebe um paciente que foi encaminhado, ela está presente em todas as etapas.